Desde já que Deus abençoe a sua vida, te dê força, ânimo, saúde, paz e uma fé inabalável para continuar rompendo, lutando independente da circunstância, da situação. Eu já disse isso em algumas ministrações, que Deus não tem hora favorável, não tem dia favorável, não tem estação do ano favorável, pelo contrário, aonde há um coração sincero, cheio de fé e de esperança no nome de Cristo, ali Deus derrama, ali Deus opera, ali Deus faz coisas inacreditáveis e sobrenaturais, porque ninguém explica Deus. Deus não trabalha com uma forma exata como nós trabalhamos. Quantas vezes tudo parece que vai dar certo desta forma, Deus faz dar certo dessa. Ou então você ora e fala: Deus, nesse dia vai ser o melhor momento. E passa aquele dia, ó, quando você menos espera, Deus age em seu favor. O negócio é crer, independente do dia e da hora, é crer que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que não dorme, não se cansa, não se fadiga, pelo contrário, ele fortalece o fraco, levanta o caído, traz esperança àquele que já não tem mais esperança nenhuma, e traz fé no lugar da dúvida e da incredulidade. O Deus que traz paz no lugar da guerra, traz o amor aonde há ódio e gera do mais profundo da alma o perdão, aonde não havia nem sombra de reconciliação. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus de Israel, o Deus que faz coisas que ninguém pode imaginar, o Deus que vai além da medicina, o Deus que vai além dessa justiça tão pequena, infelizmente às vezes tão fraca, tão deprimente que nós vemos. Os injustos, eles não pagam pelo que eles fizeram e os inocentes estão indo para trás das grades. Enfim, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Nada melhor do que confiar no único que é justo, que não dorme, mas que tudo vê e julga com justiça, independente do tempo que for. Aquieta o teu coração, Deus vê tudo, Deus pode tudo. Eu quero compartilhar com você uma passagem a respeito do apóstolo Paulo. E essa passagem, ela fala muito comigo, porque o fato de nós crermos num Deus que é todo-poderoso, num Deus que criou os céus e a terra, no Deus único, Pai de Cristo, o Deus que tem todo o domínio na palma das mãos. Muitas vezes isso gera em algumas pessoas, como gerava no meu coração, a certeza de que Deus ia fazer tudo por mim. Que tudo que eu pedisse Ele ia fazer da forma que eu pedisse, que tudo que eu sonhasse Ele ia realizar exatamente do jeito que eu sonhasse. Que se uma pessoa estivesse à beira da morte, eu orasse, pelo fato dele poder reverter o quadro, Ele não ia permitir aquela pessoa morrer. Só que muitas vezes Ele permite. Pelo fato de Deus poder abrir qualquer porta, eu tinha no meu coração que eu ia orar e com certeza Ele ia abrir, porque Ele abre qualquer porta. Só que nem sempre Ele vai abrir aquela porta no dia, na hora e no lugar que eu quero. Então, Deus, Ele trabalha de uma forma que, de fato, o homem não espera e não entende. Assim como Ele diz lá em Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas como assim o fraco vai dizer que ele é forte e ele não está fraco? É aí que entra o mover de Deus que ninguém explica. E aqui em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, eu quero compartilhar com você um pouquinho do que o apóstolo Paulo declarou acerca da sua caminhada com Cristo. Tudo aquilo que ele passou por amor a Deus, por ser fiel ao seu chamado que Deus o designou. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei duramente. Muitas vezes eu fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento todos os dias uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E além disso, seguindo aqui no livro de Coríntios, já no capítulo 12, versículo 8, a palavra fala que ele tinha um espinho na carne, porque através daquele espinho ele não viesse a exaltar-se das gloriosas revelações, as maravilhas que Deus mostrava para ele. Era como se fosse uma forma dele não ficar soberbo, de que ele era forte por si mesmo, de que ele via coisas extraordinárias porque ele merecia, de que ele era o favorito de Deus. Por isso aquele espinho lhe foi dado. E ele diz que por 3 vezes ele rogou, ele implorou, ele pediu a Deus que o tirasse dele. E qual foi a resposta para Paulo? Aquele que ganhou tantas almas, aquele que passou tantas prisões. O homem atrás das grades estava escrevendo cartas que até hoje nos edificam. Grande parte do Novo Testamento foi escrita por ele, inspirado por Deus, mas escrito por ele, cerca de 13 cartas. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. E a resposta de Deus para ele foi: portanto, assim disse o Senhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo segue dizendo, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O fato de você estar passando lutas, dificuldades e perseguições injustamente, brutalmente por ser fiel, por falar a verdade, por fazer a vontade de Deus, não quer dizer que você é uma pessoa descartável, inútil, desprezada, você não tem valor para Deus. É por isso que você está sofrendo tanto. Não, de forma alguma. A própria palavra fala que lá no passado perseguiram, maltrataram, insultaram os profetas que pregaram em nome do Senhor. Se a pessoa está sofrendo, ela está passando uma luta, uma dificuldade, porque ela roubou, ela matou, ela adulterou, ela mentiu, ela cometeu algum crime, alguma injustiça, é lícito, é digno, é natural ela sofrer pelas consequências das suas escolhas erradas, dos seus atos pecaminosos, dos seus crimes, dos seus delitos. Mas a palavra fala, se você está sofrendo por fazer o bem, por falar a verdade, se você está sendo maltratado, injustiçado por obedecer a Deus, glorie-se nessas fraquezas, nessas angústias, nessas dores e aflições, porque você é um bem-aventurado. A própria palavra fala que para que a nossa consciência esteja limpa com o Senhor, é justo eu suportar, eu permanecer, eu continuar firme, ainda que passando injustiças e dores. Porque independente das dores, das injustiças, das lutas, independente daquilo que vier contra mim, eu quero continuar essa palavra. E termino ela com o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, eu estou convencido, esse homem que passou tantas lutas por amor a Cristo. Ele disse que estava certo e convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, se até Jesus suou gotas de sangue antes mesmo de ser levado cativo para passar por toda aquela angústia, humilhação e sofrimento, em nosso favor, Ele não nos poupará. Teremos aflições? Teremos. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Não olhe para o tamanho das lutas. Lembre-se do tamanho do Deus que fez os céus e a terra. E apesar de ser santo, perfeito, forte, grande, soberano, dono de tudo e todas as coisas, habita dentro de você. Ele é do tamanho do seu coração. Abra o seu coração. Seja renovado, seja restaurado, seja curado, seja transformado, seja alcançado, impactado por esse Deus tão grande, mas que pode habitar aí dentro e mudar a sua história. Amém? Que Deus te abençoe, te dê força, saúde, paz. Lembrando que na presença dEle, por Ele, nele, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Amém?